segundo as Forças Armadas da Coreia do Sul. O correspondente em Tóquio, Márcio Gomes, acompanha e é com ele que eu converso agora. Salve, Márcio, bom dia, prazer falar com você. Já se sabe que tipo de míssil foi lançado e como foi esse teste? Oi, Doni, boa noite, prazer é todo meu. O teste foi na manhã deste sábado aqui na Ásia. As informações dos serviços de inteligência de Estados Unidos e Coreia do Sul são de que teria sido um foguete de médio alcance, mas ele teria voado apenas 40 quilômetros depois caído. Ou seja, a opinião geral é de que foi mais um teste que falhou. Mas alguns especialistas destacam que é preciso analisar também a altitude que esse míssil subiu. Ele poderia ser um teste de reentrada na atmosfera. Este ano, o regime de Kim Jong-un já deu uma série de demonstrações de força, paradas militares, testes de mísseis. O último bem-sucedido foi no começo de março, quando 4 foguetes foram lançados simultaneamente, mostrando uma evolução do programa de armas norte-coreano que preocupou o mundo, especialmente quem está ao alcance desses mísseis, como Coreia do Sul e Japão, aliados americanos aqui na Ásia. Os sul-coreanos apressaram a instalação de um escudo antimísseis e o Japão reeditou uma cartilha que está na internet, uma preparação sobre o que fazer se Tóquio for alvo de um ataque. Agora de manhã, o governo japonês classificou este lançamento como sendo uma grave violação às sanções já impostas pelas Nações Unidas. Doni. Valeu, Márcio. Obrigado pelas informações. Agora eu converso com a correspondente em Nova York, a Carolina Cimenti, porque o governo dos Estados Unidos anunciou que o presidente Donald Trump foi informado sobre o novo teste militar norte-coreano. Oi, Carol, boa noite para você. O que mais disse o governo americano? Pois é, né, Doni? Boa noite a você, boa noite a todos. Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, quando Donald Trump deu uma entrevista dizendo que um conflito de grandes proporções poderia sim acontecer entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Hoje, depois desse teste da Coreia do Norte, de mísseis aí de média distância, como a gente estava ouvindo o Márcio nos explicando, a resposta da Casa Branca e também de Donald Trump foi um pouco mais racional. Donald Trump disse que se tratou de uma provocação dos coreanos para os chineses. Além disso, uma fonte militar americana que conversou com a agência de notícias Reuters informou que os Estados Unidos vão responder a esse teste que foi realizado hoje da seguinte maneira: em primeiro lugar, apressando um pacote de sanções contra a Coreia do Norte, sanções comerciais, tentando forçar a Coreia do Norte a perder parte de seu comércio, inclusive incluindo empresas e entidades chinesas nesse pacote de sanções. E esse pacote já estava sendo conversado, elaborado pela Casa Branca e agora, então, segundo essa fonte, esse movimento vai ser apressado depois desse teste que foi realizado hoje. Além disso, os Estados Unidos já enviaram ali para a Península Coreana um porta-aviões depois do ataque americano à Síria, quando as tensões militares começaram a aumentar entre a Coreia e os Estados Unidos, mandaram então esse porta-aviões ali para a Península Coreana e também um submarino de capacidade inclusive nuclear. Agora, essa fonte militar diz que outros navios e também caças militares deverão ser enviados para aquela região para demonstrar força, basicamente uma escala militar e para demonstrar força. Agora, o que ele disse foi que é completamente diferente o fato da Coreia do Norte ter feito um teste de um míssil de meia distância, um míssil ainda não de longa distância, que não chega ao território americano, porque se fosse um teste dessa magnitude, mesmo que tivesse falhado, a resposta possivelmente seria militar. Hoje, mais cedo, aqui em Nova York, nas Nações Unidas, aconteceu uma reunião especial para tratar exatamente sobre esse tema. Parecia até um prenúncio. I urge this council to act before North Korea does. O secretário de Estado americano presidiu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para tratar especialmente da crise com a Coreia do Norte. Poucas horas depois, o país faria um novo teste com um míssil balístico. Mas Rex Tillerson, na verdade, se referia a uma ação ainda mais séria. The threat of a North Korean nuclear attack on Seoul or Tokyo is real. And it is likely only a matter of time before North Korea develops the capability to strike the U.S. mainland. Para Tillerson, o tempo para o diálogo está acabando.
E os Estados Unidos só aceitam sentar à mesa de negociações se a Coreia do Norte abrir mão da ambição nuclear. Failing to act now on the most pressing security issue in the world may bring catastrophic consequences. We have said this before and it bears repeating. The policy of strategic patience is over. Additional patience will only mean acceptance of a nuclear North Korea. Os Estados Unidos reconhecem que dependem da China para frear a Coreia do Norte. O maior país asiático é responsável por 90% do comércio coreano. A China compra quase toda a produção de carvão do país em troca de praticamente todos os outros produtos.